Fala pessoal, então eu vou trazer para vocês mais um react de como o visagismo pode fazer a leitura da imagem de uma pessoa, dessa vez a pedido de um amigo. Esse personagem que você está vendo é um personagem fictício, ele se chama Escanor, ele é um homem de meia idade e ele está presente num anime chamado Sete Pecados Capitais. O Escanor ele representa o pecado do orgulho entre esses 7 pecados capitais, que é tratado na Bíblia. Por isso ele carrega o símbolo do leão, que também representa um pouco desse orgulho, essa ascensão, essa força, né? O Escanor, o interessante da aparência do Escanor é que essa não é a aparência atual dele, mas essa daqui é a aparência atual dele. Ele foi presenteado por um ser divino com um poder que vem do sol. Conforme o sol vai tendo a sua ascensão, né? Ele vai crescendo em calor, a aparência do Escanor vai mudando e também ele vai se tornando maior, mais forte, e o orgulho dele, a arrogância também vai aumentando conforme o sol vai ficando mais quente. Até que o sol chega ali perto do meio-dia, né? Chega no meio-dia, que é o horário que ele está mais quente, e o Escanor se torna irrefreável, ele se torna uma pessoa imparável em questão de combate. Também o seu orgulho e a sua arrogância se torna insuperável, digamos assim. Bom, como o orgulho é a personalidade que ele representa, é natural que você olhe para ele e pense, puxa, ele tem uma cara de tonto, né? Uma cara meio de uma pessoa boazinha, digamos assim. Mas é justamente isso que faz com que ele seja a representação do orgulho, do pecado do orgulho. E agora eu vou fazer a leitura do visagismo, como tudo isso vai se encaixar para você. Então, como você pode ver, aqui nós vamos encontrar no scanner algumas linhas de suavidade. Por exemplo, aqui no cabelo dele nós temos linhas muito curvas, certo? Estão seguindo o formato do crânio dele. Isso traz muita suavidade. Nós temos um olhar de cansaço, né? Um olhar neutro, com linhas retas. E nós temos, ou melhor, uma sobrancelha, né? Reta. E nós temos um olhar com lacrimal baixo. Isso faz com que ele traga indiferença, tristeza, cansaço. Vai depender muito do contexto atual. No caso dele é indiferença. Além disso, nós temos o primordial. Mostrei para você linhas arredondadas, né, do cabelo dele, que tem muitas linhas arredondadas que trazem essa suavidade, essa calmaria, digamos assim. Linhas caídas, né, de sobrancelha, que trazem um aspecto mais cansado, mais neutro. E nós temos um lacrimal baixo, que traz uma indiferença. E por isso ele tem essa cara que eu falei pra você, a cara de uma pessoa tonta, digamos assim, uma pessoa que não tá nem aí pra nada, uma pessoa boazinha no caso. E por que isso tem a ver muito com, representa muito a personalidade de uma pessoa orgulhosa, no caso do Escanor em específico. Porque quando a pessoa é orgulhosa, aqui no caso dele, ele vai querer que a pessoa acredite que ele é um bobão, que ele é digamos assim, uma pessoa fraca, né? Uma pessoa que não entende de nada, não sabe de nada, não consegue combater ninguém frente a frente, no caso do anime, né, em si. Porém, ele tem o bigode. Esse bigode que o Escanor utiliza, ele é chamado de bigode chevron. O bigode chevron, o interessante dele é que ele se popularizou muito com os militares. O chevron significa, no francês antigo, ele representa aquela insígnia dos militares, a qual ela indica o posto onde ele está. Né? Qual que é o posto dele? Ele é um soldado comum, ele é um tenente, ele é um coronel, o que ele é? Então, em francês antigo, significa insígnia, né? E vai trazer muito essa representação devido ao formato dele ser mais em V, assim. O legal do bigode chevron é que ele é um bigode que ele cobre quase que todo o lábio, então ele tem uma espessura um pouco muito grossa. Isso faz com que traga muita força, muita personalidade para a pessoa que está utilizando ela. Toda vez que você olha para a aparência dele, o que acontece? Automaticamente, no quesito de hierarquia, você vai olhar para o cabelo, né? Porque o cabelo é uma parte muito grande que ocupa do rosto dele, porém, como o cabelo está seguindo a curvatura do rosto, ele fica ofuscado e você passa a observar outras formas, outras coisas maiores no rosto dele, e o que mais destaca é o bigode. Como o bigode é o que mais destaca, a sua atenção vai direto para ele. Então, por causa disso, a imagem dele, o que mais predomina na imagem dele, não é o olhar e não é o cabelo, mas sim o bigode. Então, o que mais predomina na imagem dele é força. E o que essa imagem quer dizer? Ela quer dizer o seguinte:
Como ele representa o orgulho, ele transmite uma aparência de bobão, porém, quando você desafiá-lo para o combate, ele vai mostrar qual é a sua verdadeira força. Espero que você tenha gostado, e é assim que o visagismo consegue ler uma imagem.